PEC dos gastos públicos é aprovada pelo Senado e será promulgada depois de amanhã. Senadores aprovam um projeto sobre teto salarial de servidores públicos e Comissão Mista de Orçamento deve votar hoje o projeto de lei orçamentária para 2017. Bom dia. Vai ser promulgada na quinta-feira a PEC dos gastos públicos. O plenário do Senado aprovou ontem, em segundo turno, a proposta que limita as despesas públicas pelos próximos 20 anos. O esquema de segurança foi reforçado nos arredores do Congresso. Na chegada, o presidente Renan Calheiros falou sobre a expectativa com a votação. E vamos fazer agora a votação em segundo turno. Nem emenda cabe fazer, de modo que será uma votação tranquila, absolutamente tranquila. Mas não foi tão tranquila assim. Logo no início da sessão, a oposição reclamou da decisão de Renan Calheiros de fazer 3 sessões de discussão em um mesmo dia. Aí o senhor volta aqui e rasga o regimento na nossa cara, atropela a oposição. Você lhe sentiu como forte? Ou devedor da decisão do Supremo? Vou comunicar a Vossa Excelência que hoje rezei também muito para não aceitar a provocação. Essa PEC, todos sabemos, está com calendário especial. E muitas vezes, senhor presidente, nós já aprovamos em segundo turno, até mesmo nos 2 turnos, quando há calendário especial, no mesmo dia, várias sessões consecutivas. Os oposicionistas apresentaram 3 requerimentos para que a sessão fosse adiada. Nós entendemos que um tema como esse não pode ser objeto de uma discussão limitada, de uma discussão sem participação da sociedade, como aconteceu aqui. Se essa PEC ficar para ser apreciada em fevereiro, não teríamos maiores prejuízos, porque ela não entra imediatamente, nem em 2017, a modificar a estrutura dos recursos do país. A previsão é para 2018. Mas os requerimentos foram rejeitados. A votação foi aberta e a proposta acabou aprovada por 53 votos a 16. 2 destaques para votação em separado foram rejeitados. Um deles retirava do texto o limite para saúde e educação. Governador Geraldo Alckmin, do PSTB, ele vai mais adiante, diz que sem aumento na saúde nos próximos 20 anos, a conta não fecha. A proposta aprovada limita os gastos da União pelos próximos 20 anos. O total de despesas do Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública será corrigido no máximo pela inflação. Para o ano que vem, o índice será de 7,2%. O texto prevê uma regra de transição para as áreas sociais. Em 2017, fica garantido o piso de 15% da receita corrente líquida para a saúde e de 18% dos impostos federais para a educação. Mas a partir de 2018, esse piso também será corrigido pela inflação do ano anterior. O governo até pode elevar as despesas acima da inflação em uma área, mas terá que reduzir em outra para compensar. Quem desrespeitar o teto fica proibido de fazer concursos e novas contratações. Os servidores ficam sem aumento salarial e nenhuma lei poderá aumentar as despesas. De acordo com o texto aprovado, o limite só vale para as chamadas despesas primárias. Ficam fora do teto as transferências da União para estados e municípios, os recursos usados para atender calamidades públicas e para realizar eleições, além do pagamento de juros da dívida pública. Nós tivemos hoje 6 ausências de votos, sim, que em tese votariam conosco se estivessem aqui. Nós tínhamos a opção ou adiar a votação, esperando que essas pessoas estivessem presentes amanhã, ou votar e sinalizar que o governo continua aprovando as matérias importantes. Nós preferimos aprovar. Em nenhum momento nós corremos risco de não ter 49 votos. Foi uma grande vitória para a oposição. O governo não conseguiu repetir sequer o resultado de 61 votos favoráveis no primeiro turno e ficou por 3 votos para que nós conseguíssemos preservar
a saúde e a educação desse congelamento de gastos durante 20 anos. Em outras votações do plenário, os senadores aprovaram um reajuste de 40% no salário dos defensores públicos da União e também um projeto que muda a lei de licitações. O texto consolida regras presentes em diferentes leis que tratam das licitações, do pregão e do regime diferenciado de contratações públicas. A matéria segue para a Câmara dos Deputados. Na sessão de ontem à noite, o plenário aprovou também matérias para limitar os salários dos servidores públicos que recebem acima do teto constitucional. Sem regulamentação clara, adicionais e benefícios entram nas folhas de pagamento e ultrapassam os quase R$ 34 mil permitidos atualmente. A senadora Cátia Abreu foi relatora da comissão, de onde saíram 3 propostas para acabar com os supersalários. Uma delas especifica o que vai ser cortado se ultrapassar o teto. A regra ficou assim: auxílios, benefícios ou indenizações que não precisam ser comprovadas pelo funcionário público entram no teto constitucional. Por exemplo, o auxílio moradia, que não tem a contrapartida de um comprovante, fica sujeito a corte. Isso vale também para assistência médica, odontológica e pré-escolar. O acúmulo de atribuições também entra na conta do teto, como no caso de juízes que acumulam mais de uma vara. Também entram na conta horas extras, adicional de plantão e adicional noturno, além de gratificações de qualquer natureza. Aqui apenas o que é teto e o que não é teto, porque eu ouvi de vários: mas se tirar de nós o auxílio moradia, nosso salário vai diminuir muito. Esse argumento não serve, porque isso é quase uma confissão de que o auxílio moradia virou salário. Os pagamentos que precisam de comprovação de despesa não entram no teto. É o caso do auxílio para devolver ao servidor uma despesa já paga com moradia, desde que haja comprovação de gastos. A ajuda de custo para mudança do servidor a interesse da administração e o pagamento de diárias também ficam fora do teto. Para quem já se aposentou, não entra no teto o valor recebido na Previdência Complementar, pública ou privada. E para quem já pode se aposentar e continua trabalhando, o pagamento do abono permanência também fica fora do corte do teto constitucional. Dinheiro do governo que as pessoas acham que não é de ninguém, é do contribuinte brasileiro. Então não pode um desembargador ganhar mais de R$200 mil por mês. Há um teto constitucional de R$ 33.763. A senadora Cátia Abreu rejeitou uma emenda que limitaria em 30% o valor das indenizações que podem extrapolar o teto, mas aceitou colocar dentro do limite constitucional o pagamento de licenças-prêmio vencidas. Um país onde o salário mínimo é R$ 870, não pode ter um teto do tamanho que existe no Brasil. Nos outros países, essa diferença é muito menor. O plenário também aprovou uma mudança na Lei de Acesso à Informação. Pelo texto, qualquer valor pago pela administração pública, a quem estiver na ativa ou não, deve estar acessível. Outra matéria considera improbidade administrativa pagamentos acima do teto e pune o gestor público. Os projetos seguem para a Câmara dos Deputados. Eu faço um apelo ao presidente da Câmara para que ele possa priorizar a apreciação dessa matéria, que é de interesse público e é uma exigência nacional. Também faz parte do conjunto de matérias contra os supersalários uma emenda à Constituição para acabar com o efeito cascata. Isso ocorre quando os ministros do Supremo Tribunal Federal têm reajuste, o que desencadeia aumentos para toda a magistratura. Mas a PEC ainda nem começou a ser discutida. Ao sair do Senado, já no final da noite desta terça-feira, o presidente Renan Calheiros falou da prioridade da pauta de hoje. O projeto de renegociação da dívida dos estados com a União terá preferência. Será um dos primeiros itens da pauta, porque há uma sugestão consensual do senador Armando Monteiro e nós vamos priorizar essa matéria como uma das primeiras matérias a serem decididas.
A Comissão Mista de Orçamento se reúne daqui a pouco às 9 horas para votar a Lei Orçamentária de 2017. O relator, Eduardo Braga, está otimista. Ele afirma que aprovar o orçamento é um sinal importante para recuperar a economia brasileira. Isso mostrará ao mercado que, mesmo diante de um momento de desafios e tenso com relação às diferentes instâncias do país, o Brasil está funcionando e que a nossa economia está sob controle e que nós estamos a caminho de poder implementar a nova política de teto de gastos públicos, uma nova política com relação à Previdência. Veja, implementar isso no começo de 2017 é sinalizar para o mercado de que nós haveremos de implementar uma reforma na Previdência e de que é possível aprovar novas reformas ao longo de 2017. Isto é o maior sinal que o mercado pode ter para aumentar a confiança na geração de investimentos que vão gerar emprego e renda no Brasil. A contribuição sindical está em discussão na Comissão de Assuntos Sociais, que tem reunião hoje às 9 horas. Sabe aquele desconto obrigatório no seu salário todo ano? Pois é, ele pode cair. O trabalhador brasileiro é obrigado por lei a descontar um dia do seu salário todo ano para o sindicato que o representa, mesmo que esse empregado não seja formalmente vinculado à entidade. A contribuição sindical está na CLT e o projeto quer restringi-lo apenas aos trabalhadores filiados. O relatório já foi lido e agora falta o voto dos senadores. Se aprovado, o projeto segue para análise da Câmara dos Deputados. O trabalhador que entender que o sindicato dele é importante, ele contribua. O proprietário rural, se ele vê que a CNA ou a federação do seu estado está correspondendo à altura da sua contribuição, que ele contribua. Lá no meu estado que eu conheço, lá no Acre, a maioria desse recurso vai para abastecer alguns sindicatos para fazer política. E o objetivo desse recurso não é isso. O objetivo desse recurso é voltar em prol do empregado, do trabalhador. Existem dezenas de projetos nas duas casas que tratam dessa questão, mas nada que uma boa conversa não ache o caminho adequado. Confira agora a agenda de outras comissões do Senado para amanhã desta quarta-feira. A Comissão de Infraestrutura deve sabatinar 2 indicados para a diretoria da Agência Nacional do Petróleo, ANP, Décio Odoni da Costa e Felipe Cury. A audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia debate medidas para o aprimoramento da atuação e o fortalecimento da estrutura da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. O relatório sobre o Plano de Desenvolvimento da Aviação Regional está na pauta da Comissão de Desenvolvimento Regional. Depois, a pauta de projetos. Um deles é o que prevê normas de segurança e de manutenção em brinquedos dos parques infantis de uso coletivo e de estabelecimentos de educação infantil e de ensino fundamental. A Comissão da Medida Provisória 747 se reúne para examinar o relatório final dos trabalhos. A MP permite renovação de emissoras com concessão vencida. Na Comissão de Educação será discutido o relatório sobre a implantação da Base Nacional Comum Curricular. Na parte deliberativa, os senadores examinam um projeto que prevê criação da Política Nacional de Leitura e Escrita. Na Comissão de Constituição e Justiça, os senadores têm na pauta a proposta de emenda à Constituição que fixa critérios para a escolha do advogado-geral da União e também procedimentos para nomeação. A Comissão Senado do Futuro faz logo mais às 10 horas audiência pública para debater o atendimento à saúde em Mato Grosso. Ainda pela manhã, na Comissão Especial das Obras Inacabadas, outra audiência avalia as obras financiadas com recursos federais. E a Comissão de Direitos Humanos vota, entre outras propostas, o projeto que propõe demandas de acessibilidade no programa Minha Casa Minha Vida. À tarde, a Comissão de Transparência e Governança Pública analisa a proposta de licenciamento eletrônico de veículos. O combate à violência e a elaboração de uma proposta ao Congresso Nacional de Agenda de Interesse das Mulheres estarão em debate no seminário Mulheres no Poder, Diálogos sobre Empoderamento Político, Econômico e Social e Enfrentamento à Violência. O evento vai ser realizado hoje e amanhã no auditório Petrônio Portela.
Será um seminário que contará com a participação de mulheres que vêm de outros países e de mulheres de vários estados brasileiros, parlamentares, dirigentes sindicais, representantes de movimentos feministas, né? E nós vamos debater praticamente todos os temas que diz respeito à luta pela igualdade, à luta de gênero no Brasil. Vamos começar discutindo a violência e, sobretudo, as experiências internacionais em relação aos observatórios, porque nós recentemente criamos aqui no Senado Federal o Observatório da Mulher, que é um instrumento poderosíssimo para acompanhar o processo de violência contra a mulher. Vamos debater a mulher na política, vamos debater a mulher no mercado de trabalho, o empoderamento das meninas. Ou seja, vai ser um seminário bem amplo que vai acontecer dos dias 14 e 15. Você acompanha outras notícias na nossa página na internet ou ao longo da programação nos boletins do Senado Agora. Obrigado pela companhia e até a próxima.